Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP, que fica situado à rua Padre Anchieta, número 2079. Boa noite especial à comunidade pelotense e também a todos os colegas servidores públicos municipais de Pelotas. Hoje, apresentando aqui o programa ao vivo, dia 26 de outubro, estamos ao vivo hoje aqui pela TVC, e lembrando que o SIMP, além de ter os seus telefones de contato, que são o 3028-7236 e o 3225-7236, também temos todas as mídias eletrônicas que constam aqui no rodapé do seu televisor. Você acesse a página do SIMP, www.simpelotas.com.br, nosso site diariamente atualizado com notícias, informações, enfim, é um canal ali de comunicação que facilita para que você esteja a par, né, dos trabalhos desenvolvidos pela entidade SIMP. Então, vá lá e visite a nossa página, www.simpelotas.com.br. Você que não recebe os e-mails do SIMP, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Então, envie o seu e-mail para simpelotas.com.br. Hoje nós temos mais de 1000 e-mails cadastrados, então todas as nossas matérias, notícias, informes, antes mesmo destes irem para a imprensa em geral, nós primeiramente enviamos para os nossos e-mails cadastrados. Se você não recebe mensagens do SIMP na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem o seu e-mail cadastrado conosco. Então nos envie um e-mail pedindo para que a gente o cadastre. Se você também quiser seguir os passos da entidade SIMP sobre as suas atividades, basta nos seguir pelo twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Lá você consegue visualizar todos os vídeos promovidos pela entidade SIMP, ou seja, vídeos de festa, de demais eventos como mobilizações, assembleias, audiências públicas, enfim. Os vídeos produzidos pelo SIMP lá estão postados. Futuramente, quando passar aí as eleições de domingo, estaremos também disponibilizando os vídeos, né, vários trechos dos vídeos com debate com os candidatos a prefeito, tanto o debate do primeiro turno e o debate do segundo turno. O debate do segundo turno, que foi realizado no dia 19, nós estamos trazendo o vídeo hoje, não aparece nenhum dos dois candidatos, não aparece fala de nenhum dos candidatos por causa da legislação eleitoral, mas você verá imagens, né, das pessoas que lá se fizeram presentes, enfim, do debate em geral, mas sem a presença ali dos dois candidatos na sua telinha. Mas a partir da semana que vem, pós-domingo, aí sim traremos imagens dos dois debates para vocês terem uma dimensão aí do sucesso, do como foi os debates promovidos pelo SIMP. Também temos aí o nosso Facebook, você que quiser nos encontrar lá, basta digitar SIMP Pelotas, nos achará e aí você poderá também acompanhar diariamente as postagens do SIMP, poder compartilhá-las ou curti-las. Hoje aqui, na apresentação do programa, eu, Tiago Botelho, diretor do SIMP, estarei aqui junto com vocês até às 20 horas. Sempre lembrando que vocês podem participar ao vivo conosco através do envio de mensagem de texto para o meu número que consta aí na tela, 9122-8820. Então você mande aí a sua mensagem, o seu torpedo para 9122-8820. Através desse número você poderá criticar, sugerir, tirar as suas dúvidas, enfim, nos ajudará a construir esse programa até às 20 horas e será um imenso prazer, né, estar interagindo com você aí de casa, seja você cidadão pelotense, seja você em especial servidor público municipal. Lhes garanto que o programa hoje estará bastante interessante, devido a estarmos trazendo 4 vídeos. Hoje temos 4 vídeos aqui de atividades desenvolvidas pelo SIMP ao longo aí desse período do mês de outubro, né, várias atividades desenvolvidas pela nossa entidade, e também temos assuntos de pauta e informes muito importantes. Então, é bastante legal que você aí curta o programa até às 20, e sempre lembrando que o programa de TV do SIMP, que é aqui ao vivo, após a edição desse nosso programa aqui ao vivo, a gente disponibiliza a gravação desse programa lá no site do SIMP que você viu, o www.simpelotas.com.br. Ou seja, a partir de segunda-feira, este programa que você está assistindo aqui agora estará disponibilizado. Isso possibilita que pessoas que não tenham TV a cabo ou que não tenham tido a oportunidade de assistir o programa de TV possa ver o programa lá
pela página virtual lá pela nossa página eletrônica do SIMP, no www.simpelotas. Então é possível aí que você possa, caso perca, né, assistir o programa sem problema nenhum. E é até natural que as pessoas, porventura, nesse horário, né, embora eu lhes dei aqui boa noite, mas quem sair agora aí na rua verá aí que está um pleno sol, né, um belo de um dia, devido aí ao horário de verão. A gente dá aqui boa noite pelo horário, né, mas em virtude do horário de verão, na verdade, o sol ainda nem se pôs nesse horário. Então é praticamente aí o final de tarde, né, quase estranho dar boa noite aqui, mas claro, em função aí do horário. E também esclarecendo que o nosso programa da semana passada, ele foi... nem disponibilizamos uma gravação do programa, porque estávamos envolvidos com toda a estrutura, com toda a realização do debate que foi na sexta-feira passada, bem no dia do programa. Por isso que a gente deixou uma mensagem, né, durante todo o nosso horário que temos reservado aqui na TVC, que é das 19 às 20, ali ficou a informação para você que estávamos envolvidos com a realização do debate, lá no Complexo Esportivo DC Eventos. A realização do debate foi no ginásio. Então, fique conosco que nós estaremos mostrando vídeo deste debate. Pois bem, vamos começar aqui então, pessoal, pelos informes. Sempre lembrando que já começou, e começou com muito sucesso, com uma grande procura, esse período do mês de outubro, que é chamado de Outubro Rosa, que é alusivo aí ao período de poder não só lembrar-se, mas também de chamar a atenção das mulheres para realizarem seus exames preventivos ao câncer de mama. E o Previpel, né, através do FAM, Fundo de Assistência Médica, já há alguns anos aí oferecia, durante o mês de outubro, gratuitamente, para as mulheres que se encaixassem naquele perfil, que depois eu vou estar informando aqui, para realizarem gratuitamente o exame de prevenção ao câncer de mama. Uma campanha aí de 2 meses, que inicia em outubro e vai até dezembro, e aí ao longo dos anos o Previpel foi cada vez mais ampliando, ou seja, diminuindo a exigência da idade mínima, e isso faz com que a cobertura seja maior para as mulheres, mas acabou estendendo como também campanha preventiva ao câncer de próstata, também aí voltado para os homens estatutários ou seus dependentes, e o câncer de mama voltada para as mulheres estatutárias e consequentemente dependentes, desde que se enquadrem nos seguintes perfis. Para as mulheres, o Previpel está oferecendo o exame preventivo ao câncer de mama para aquelas que possuem idade igual ou superior a 45 anos de idade, o exame de mamografia. Há 3 locais indicados, que são CTSul, Visson e a Radiopel. Então, a servidora ou a dependente da servidora que tenha mais aí do que 45 anos, né, poderá escolher um desses 3 locais indicados para a realização desse exame. A campanha iniciou dia 15 de outubro e se estenderá até 14 de dezembro. O que precisa? Basta a servidora ou a dependente que se enquadrou nessa idade, igual ou superior a 45 anos, dirigir-se até a sede do Previpel, que fica ali na Rua Padre Anchieta, número 2035. Fica ali entre as quadras da 7 e da Neto, pela Rua Anchieta, bem próximo ali ao antigo Cine Capitólio. Então, ali no horário de atendimento, das 8h30 às 13h30, ou seja, da 8h30 a 1h30 da tarde, você basta dirigir-se ali e escolher já um dos 3 locais indicados e dizer que você deseja fazer esse exame preventivo pela campanha de prevenção. Você ganhará ali uma requisição para fazer esse exame no local escolhido, e esta requisição não será descontada daquela que você tem direito, ou seja, o servidor tem direito a 3 consultas clínicas e 2 odontológicas num prazo de 30 dias. Então, não será descontada daquelas que você tem direito. Por isso, justifica-se a gratuidade. E aí, a partir do momento que sair o resultado dos exames, estes exames serão encaminhados ao FAM, Fundo de Assistência Médica, e serão analisados pelos médicos. E no caso de constatada alguma alteração, essa associada que fez o exame será informada, ou o dependente que fez o exame será informado e será encaminhada ao ginecologista credenciado, um dos ginecologistas credenciados conosco.
Nesse caso, no caso de encaminhamento a esse especialista, a consulta com esse especialista também não será computada nos limites de utilização. E aí, a partir da análise do especialista, se decorrer necessidade de investigação com novos exames, estes exames poderão ser integralmente financiados. Se decorrer internação hospitalar ou qualquer outra coisa, esta seguirá as mesmas regras do FAM. Só que, além da mamografia, o Previpel está estendendo também os exames para verificações de colesterol e glicose, também gratuitamente. Basta você dirigir-se ao Previpel e escolher. E isto vem na mesma linha para os homens. Então, os homens têm que ser aqueles com idade igual ou superior a 40 anos de idade, para fazer o exame preventivo ao câncer de próstata, o PSA. Há 2 locais indicados, o Laboratório Maurício Guimarães e o Laboratório Checkup. Então, os homens, 40 anos ou acima desta idade, poderão escolher um desses 2 locais. E no mesmo sistema, dirigindo-se ao Previpel, retirando essa requisição para um desses dois locais escolhidos, e também, se houver alterações, na hora de os médicos do Previpel verificarem alguma alteração, todos os demais encaminhamentos serão iguais ao que eu já frisei no que tange às mulheres. E o mesmo caso também será oferecido aos homens também exames aí para a dosagem de glicose e colesterol. Então vejam bem, o FAM, Fundo de Assistência Médica, está oferecendo gratuitamente por 2 meses 3 tipos de exames distintos para homens e mulheres. Os preventivos aos câncer de mama para as mulheres e de próstata aos homens, e para ambos o de glicose e colesterol. Então não perca aí a oportunidade, vai até 14 de dezembro de 2012, então é uma grande iniciativa aí do Previpel, do Fundo de Assistência Médica, e o SIMP como parceiro aí do Previpel, sempre vai estar colaborando aí nesta divulgação da referida campanha. Também temos aqui, nesse exato momento, uma mensagem. Beleza aqui, um grande abraço, uma boa noite, estou assistindo o programa. Final 8483. Obrigado pela audiência, um grande abraço, permaneça conosco aí até às 20 horas. Também aqui um último informe, porque depois nós vamos passar já para os vídeos e os itens de pauta que são bastante extensos. Nós temos aqui também a informação da nossa excursão ao Uruguai, que a gente já informou em programas anteriores. A nossa excursão ao Uruguai, em menos de 1 mês e meio, foi preenchido 3 ônibus. Nós lotamos 3 ônibus e essa excursão ao Uruguai é somente para os sócios e dependentes do SIMP, para justamente valorizar o quadro de sócios. O quadro de sócios aí é o que mantém a estrutura, a logística, a possibilidade de realizarmos eventos tanto de lazer como este, como também a parte sindical, política, estrutura de som, de veículo, este canal aqui do nosso programa de TV, nossas mídias eletrônicas. Então nós parabenizamos aos sócios, que a sua contribuição é justamente no sentido de poder fomentar e ampliar a nossa representatividade e a luta sindical. Por isso que a gente sempre convida, para aqueles que não são sócios do SIMP, a importância de associar-se, pois apenas com 1% do seu salário, você, além de ajudar toda essa estrutura, você tem uma gama de serviços oferecidos gratuitamente para você e para seus dependentes. A exemplo de atendimento com a nossa médica clínica geral, com a nossa dentista, ambos atendimentos na própria sede do SIMP, sem carência, sem limite de consultas. Temos vários convênios com desconto em folha de rede de supermercados, abastecimento de gás, de água, farmácia, enfim, uma série de vantagens. E já estou trazendo hoje aqui para o nosso programa novidades também nesses convênios, e uma grande novidade mesmo que já publicamos essa semana, saiu ontem no Jornal Diário da Manhã, e que fique conosco que nós estaremos informando aqui para vocês na TV, um grande passo que o SIMP deu. E esse passo não é uma simples promessa de campanha da nossa gestão Vitória para Todos para Sempre. Tudo aquilo que a gente comprometeu-se na nossa campanha, nós vamos cumprir e já estamos cumprindo, seja com atividades de lazer, seja com atividade política, seja na parte estrutural, e o SIMP
trouxe aqui mais uma reivindicação muito antiga, de vários anos, que deveria ser obrigação de qualquer gestor, de qualquer prefeito, e o SIMP conseguiu dar um grande passo para a categoria dos municipários. Mas fique conosco que logo, logo estarei informando. Então, voltando aqui para a excursão ao Uruguai, essa excursão será dia 10 de novembro, num sábado, cuja saída dos ônibus será em frente ao SIMP, a 1h da manhã do dia 10, 1h da manhã do próprio sábado. E essa excursão ao Uruguai terá como visitação o Parque Santa Teresa, onde possui lá o Forte de Santa Teresa, Praia Punta del Diablo, mais os free shops Chuí, para quem deseja fazer algumas comprinhas. Então, como eu falei no início, tão logo nós começamos a divulgação dessa excursão ao Uruguai, a primeira viagem internacional, né, aí que o SIMP promove ao seu quadro de sócios e dependentes. Na primeira oportunidade, em menos de 1 mês e meio, 3 ônibus já estão lotados, não há mais ingressos, né, e era somente dirigido para os sócios e dependentes. Então, com certeza, é uma boa iniciativa aí do SIMP, dos próprios sócios dependentes que promovem esses espaços, e com certeza será uma bela viagem aí, os locais muito bonitos por sinal, e com certeza tudo dará certo aí para essa saída no dia 10 de novembro. Será a saída a 1h da manhã. Mas pelo que eu verifiquei aqui, recebemos mais uma mensagem. Teve mais uma mensagem aqui, boa noite, parabéns pelo programa, estou curiosa para saber as novidades das coisas que ocorreram esta semana e também da novidade que o SIMP irá trazer, pois não pude ler o jornal. Tudo bem, por isso que nós dissemos. Este aqui é o nosso jornal eletrônico, como assim a gente pode dizer, né? Não é via site, mas é via aqui a televisão. Então, com certeza, quem não pôde acompanhar pelo nosso site, quem não pôde acompanhar pelo Jornal Diário da Manhã, que saiu a publicação dessa novidade ontem, nós vamos estar aqui divulgando hoje. Por isso que eu digo, fique aí conosco, que com certeza estaremos informando aí essa grande luta e conquista que o SIMP conseguiu para a categoria dos municipários. Mas, pessoal, iniciando aqui com um cronograma de atividades desenvolvidas ao longo desse mês de outubro, desde o início do mês de outubro, eu quero dar primeiramente um informe muito importante e inicial. Na verdade, esse informe, ele se trata aqui dos precatórios. É um tema aí importante que sempre circunda e gera dúvidas para os servidores, né? Então, o SIMP colocou uma nota. Está lá no site do SIMP, está no Facebook do SIMP, está no Twitter, foi divulgada hoje nas nossas mídias eletrônicas e provavelmente no final de semana sai essa nota do SIMP. O título dessa nota é Precatórios, SIMP esclarece sobre preferência de pagamento dos precatórios. Então é importante que você visite o site, o Facebook ou o Twitter, porque a matéria está na íntegra. Mas eu vou dar aqui algumas informações. O SIMP, por meio da sua assessoria jurídica, esclarece que o servidor municipal que tem precatório a receber e este possua mais de 60 anos de idade, ou seja portador de doença grave, ele pode comparecer lá na sede do SIMP com carteira de identidade e laudo médico, caso seja portador de uma doença grave, através desse laudo médico, para nós podermos encaminharmos o requerimento de pagamento preferencial. Porque pessoas que tenham 60 anos ou mais e que tenham doenças graves, que eu vou ler quais são aqui, elas têm preferência para encaminhar o seu requerimento de pagamento, ou seja, essas têm preferência por legislação vigente a ter prioridade na fila de pagamento do precatório perante as demais pessoas, justamente pelo avançar da idade ou pela doença ter característica de ser muito grave. Então, nós orientamos a dívida do município hoje de Pelotas, já consolidada por meio de precatório, só na Justiça do Trabalho ultrapassa mais de 100 milhões de reais. Pelotas é o segundo maior devedor de precatórios, em honrar o pagamento de precatórios, em todo o estado do Rio Grande do Sul, apenas perdendo para o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul para com os seus servidores. Pelotas é a maior devedora estadual de precatórios trabalhistas, ou seja, na Justiça do Trabalho. Também temos aqui uma informação que a Constituição Federal ela sofreu algumas alterações ao longo do período. Dentre elas, 2 são de grande relevância
para os credores de dívida de natureza alimentar, ou seja, é o caso dos precatórios dos servidores públicos. A primeira mudança da Constituição, ela estabeleceu a possibilidade de satisfazer esses créditos sem precatórios, que é o denominado as requisições de pequeno valor. As requisições de pequeno valor, elas dispensam a formação de precatórios. No caso de Pelotas, as requisições de pequeno valor são aquelas onde abrange o valor de até 10 salários mínimos nacionais. Então, quem tem crédito para receber até o valor de 10 salários mínimos nacionais, não entra na fila dos precatórios, entra na fila dos RPVs, que são as requisições de pequeno valor, que são pagas com bem mais agilidade e rapidez perante aos demais precatórios. Se o servidor tem um crédito a receber, no caso, acima do valor do salário mínimo, ele pode optar, numa situação judicial, de abrir mão daquela diferença para receber o valor de 10 salários mínimos. Mas está claro, se ele abrir mão de receber a diferença, ele está abrindo mão mesmo. Ele vai receber só o valor dos 10 salários mínimos e abre mão daquele valor maior. Então, é importante que o servidor que tenha crédito acima de R$ 6.220, que seria equivalente aí aos 10 salários mínimos nacionais, é interessante ele ver se vale a pena ele abrir mão, caso ele tenha o crédito acima desse teto. Porque se ele abrir mão, ele sabe que vai receber mais rápido os 10 salários mínimos, mas dispensa os demais, o restante. Se ele faz questão de receber aquele crédito que é superior ao RPV, ele vai ter que ficar em precatórios. A outra mudança diz respeito às preferências criadas em situações específicas de vida das pessoas envolvidas que têm direito aos precatórios. Então, nessa hipótese, a Constituição Federal ela estabeleceu que todos aqueles que até dezembro de 2009, todos aqueles servidores que até dezembro de 2009 contassem já com a idade de 60 anos, têm o direito de receber os seus precatórios de forma preferencial, com valor limitado até 30 salários mínimos. Então, igual direito tem aqueles que possuíam aquela idade de 60 anos lá no momento da expedição do precatório, como também aqueles acometidos por doenças graves. Neste último caso, das doenças graves, não são todas as doenças consideradas como graves para este fim. E a base legal está toda lá na Constituição Federal. Então, eu vou ler aqui a lista de doenças prevista lá na Constituição Federal como doenças graves, para ter a condição preferencial. Doenças derivadas de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, que é a osteite deformante, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, o vírus da AIDS. Alguns municipários já encaminharam o requerimento nesse sentido, de pagamento preferencial. E está sendo realizado o pagamento de créditos dos processos daqueles planos econômicos. O pagamento ele não é automático e nem imediatamente após o funcionário completar a idade exigida, devendo ser precedido de requerimento e de uma declaração de que o precatório ele não foi dado em penhora, vendido ou compensado para alguém. Este requerimento ele deverá ser feito no SIMP, acompanhado de cópia da carteira de identidade e também no caso de doença grave dessas que eu li, tem que levar o laudo médico atestando a existência de uma daquelas doenças descritas. Então, para o SIMP, para nós, é importante que fique claro aos municipários que estes pagamentos preferenciais ocorrem por meio da nossa atuação jurídica, ocorrem pela atuação jurídica do SIMP e não por iniciativa da Prefeitura, que ao contrário, a Prefeitura ela protela
não paga os precatórios devidos à categoria. Então, todas as pessoas que já vêm recebendo há um bom tempo e as que estão indo diretamente lá no SIMP, só estão recebendo devido à assessoria jurídica do SIMP e que o SIMP ingressou, em vários casos, com ações coletivas, ou seja, para o sócio e não sócio. Então, se hoje estamos conseguindo oportunizar o pagamento de precatórios, mesmo de pessoas que estavam aí há 10, 20 anos para receber, mas estão recebendo hoje, tem que ficar claro, é por iniciativa do SIMP, é por iniciativa da sua assessoria jurídica que ingressou através de processos judiciais. Nunca foi por iniciativa da prefeitura de honrar seu compromisso. Tanto que os RPVs, que se enquadram aí nos valores de até 10 salários mínimos, nós sempre cobramos dos governos elevar esse valor de 10 para 30 salários mínimos. Por quê? Pois abarcaria um grande número de servidores que estão lá na fila dos precatórios, e aí estes poderiam migrar para a fila dos RPVs, que são as requisições de pequeno valor, ou seja, aumentaria-se o teto das requisições de pequeno valor e desafogaria esse débito que a prefeitura tem ao longo dos vários governos com os seus trabalhadores. Então, isso temos que deixar muito claro aí para a categoria. Eu estou recebendo um toque aqui de uma chamada, mas o toque não, na verdade é uma ligação, mas a gente não pode, no caso aqui, atender a ligação ao vivo. Mas a gente registra aí, né, o toque da pessoa que nos deu aqui, o final 8382. Então, um grande abraço aí ao final 8382, que está acompanhando o nosso programa de TV. Ok, pessoal? Então, ficou, acho claro aí a explicação dos precatórios. Vamos estar nos outros programas informando sobre isso, mas, repito, acesse o site do SIMP, o Facebook do SIMP ou o Twitter, que hoje mesmo nós colocamos a matéria explicando sobre precatórios. E ela está bem clara, e o título é Precatórios, SIMP esclarece sobre preferência, na preferência de pagamento, como é que se dá esse jogo, que foi conforme eu expliquei para vocês aqui. Então é importante, pessoal, se situar neste sentido. Pois bem, pessoal, nós vamos chamar o primeiro vídeo, antes do Birim aí dar o play. O Birim só prepara para nós aí, Birinha, por gentileza, o primeiro vídeo. Antes do Birinha rodar ele, só uma explicação breve dele, e depois ao longo do vídeo a gente vai dando continuidade. Esse vídeo que vocês verão na sequência agora, é um vídeo aí que iniciou esse processo há muito tempo, essa luta do SIMP, começou a amadurecer ao longo dos últimos meses, mais propriamente dito, agosto, setembro, mas vocês vão ver aí o vídeo que inicia com a data de 3 de outubro, e no próprio vídeo vai aparecer uma outra data, porque são 2 reuniões que vão aparecer nesse único vídeo que demonstraremos na sequência para vocês. E essas 2 reuniões vão demonstrar um grande passo que o SIMP deu para a categoria dos municipários, principalmente para os seletistas, atenção você, servidor seletista, principalmente para os seletistas e para os sócios do SIMP. Então, Birinha, dá o play aí que nós vamos explicar. Essa foi a reunião do nosso novo convênio do SIMP com a Clínica Cruz de Prata. Essa reunião foi no dia 3 de outubro, aí com o Dr. Maurício Guimarães, né, o responsável aí pela oportunidade deste convênio que recentemente firmamos com o Cruz de Prata. Então essa foi a primeira tratativa que tivemos com o Dr. Maurício Guimarães, onde começou aí a amadurecer essa oportunidade de firmarmos um convênio para os servidores seletistas, que sejam sócios do SIMP ou que vierem se associar ao SIMP, e também atingirá os estatutários sócios do SIMP. Essa sim é a reunião da assinatura do contrato do SIMP, que foi no dia 17 de outubro, tanto com o Dr. Maurício Guimarães, com outro doutor também aí responsável lá pela estrutura lá da Clínica de Atendimento Cruz de Prata, né? Então este aí foi o dia exato, depois de várias reuniões, onde o SIMP firmou, finalmente, no caso, esse convênio com a Clínica de Pronto Atendimento Cruz de Prata, né? Então, neste dia aí, foi a oportunidade onde nós assinamos o contrato com este convênio, firmamos oficialmente, né, este grande passo aí,
Então, nesse dia foi onde a gente pôde, digamos assim, selar. Aí vocês estão vendo a assinatura do contrato, né, das vias do contrato, e nessa oportunidade aí, foi um momento muito ímpar na gestão do SIMP, nessa nossa gestão, porque foi uma luta incansável. Com certeza de várias gestões que nos antecederam, mas tivemos o êxito de concluir nessa nossa gestão, que foi reeleita no ano passado, e que deu aí mais um grande passo para a categoria, que agora aí, conforme vocês estão vendo a assinatura do contrato, vou estar explicando melhor. Então, pessoal, o que se trata dessa novidade? A saúde do servidor público municipal. Quem é servidor que está aqui nos assistindo agora sabe que os servidores estatutários, de regime estatutário, e seus dependentes, estes têm já a sua saúde, o seu plano de saúde, assegurado pelo Previpel através do FAM, Fundo de Assistência Médica. Então, todo estatutário e seus dependentes têm como utilizar os serviços que são oferecidos pelo FAM, que são aqueles serviços credenciados com o FAM. Então, tem várias clínicas de pronto atendimento, 24 horas, sistemas de internação hospitalar, cirurgias, consultas nas mais diversas especialidades. E há um grande tempo, o servidor do regime seletista, ele não tem plano de saúde nenhum. Ele não tem plano de saúde. E nunca foi oferecido por nenhum prefeito, nenhum gestor, uma possibilidade de poder estudar, de viabilizar um modo para poder oferecer um plano de saúde, algo que amenizasse, né, o sofrimento do servidor seletista. Isso deveria ser uma preocupação e uma prerrogativa de todo gestor, de todo prefeito. Então, o que o SIMP conseguiu neste convênio com o Hospital Cruz de Prata? Salientando, este convênio será para os sócios do SIMP ou para aqueles que vierem se associar ao SIMP. Mas por que ele é uma grande conquista para o servidor seletista? Que era a nossa grande preocupação. Esse plano são 3 modalidades. Tem o plano de atendimento ambulatorial, que ao preço da mensalidade de apenas R$ 25,00 por mês, R$ 25,00 por mês, e R$ 5,00 por dependente, esse é o valor fixo, R$ 25,00 por mês, mais 5 por dependente. Com este valor mensal, o seletista, sócio do SIMP, poderá aderir a esse plano. O que esse plano oferece? Basicamente, eu não vou poder falar tudo porque são muitas coisas. Bom, primeiro, ele vai ter serviço de pronto atendimento lá no Cruz de Prata, todinhos os dias da semana, inclusive sábados, domingos, feriados, no horário de atendimento das 7 da manhã às 22, até às 10 horas da noite. Então, primeiro aí, ele vai poder consultar, o sócio do SIMP seletista que aderir a esse plano, terá a oportunidade de consultar qualquer dia ao chegar lá no Cruz de Prata. Ele e os seus dependentes. Das 7 às 22, todos os dias, sábados, domingos, feriado. Não há limite de consultas, não há carência, nem para ele, o titular seletista, nem para o seu dependente. Com estes mesmos R$ 25,00 fixo por mês, é coberto por esse plano uma gama de exames laboratoriais, uma gama muito grande mesmo de exames laboratoriais, de graça. Não vai ser cobrado nada do sócio do SIMP, desde que a solicitação desse exame seja solicitado pelos médicos do Cruz de Prata. Então, o sócio seletista que aderiu a esse plano, ele vai lá, consultou, e o médico, precisamos fazer um exame de urina, precisamos fazer um exame de sangue, precisamos fazer um exame para verificar os níveis de glicose, colesterol. Não tem problema, está coberto pelo plano. Só que são vários tipos de exames laboratoriais. Essa lista com os exames laboratoriais na íntegra consta lá no site do SIMP. Se você entrar no site do SIMP e ver a matéria que trata do SIMP ter fechado esse convênio com o Cruz de Prata, lá na matéria no site tem um arquivo em PDF. Diz ali, clique aqui para ver as tabelas de cobertura do plano ambulatorial. Então, todos esses exames serão oferecidos para o titular e dependentes sem custo algum e nem limite de quantidades, desde que solicitado pelo médico lá do Cruz de Prata. Além disso,
está coberto por esse plano vários exames radiológicos, como raio-x de várias partes do corpo, inclusive ultrassonografias e inclusive exame de mamografia gratuito, está coberto no plano, sem limite, sem carência, tanto para o titular, tanto quanto para os dependentes. Então, há uma lista de vários exames radiológicos, cobertos pelos mesmos R$ 25,00 por mês e 5 por dependente. Então, esse é o plano ambulatorial. Além disso, há uma tabela com vários procedimentos de maior complexidade que não são cobertos pelo plano, esses não são cobertos pelo plano, mas que o sócio, chegando lá no Cruz de Prata, foi recebido lá, atendido pelo médico. O médico verificou, por exemplo, que você tem um grande abscesso. Esse abscesso tem que ser drenado, por exemplo. Será feita a drenagem, todos os valores dessa tabela já estão com 50% de desconto, o servidor não tem que ter dinheiro lá na hora para pagar, ele vai assinar a autorização deste procedimento, do valor deste procedimento, para ser descontado posteriormente na sua folha de pagamento. Então vejam bem, por apenas R$ 25,00 e 5 por dependente, você tem uma lista enorme de exames laboratoriais de graça, sem limites, e exames radiológicos de graça, sem limites, tanto para você titular e dependente. Este plano é pro seletista, sócio do SIMP, certo? Quem aderir no caso ao plano. Esse é o plano ambulatorial. Nós temos o plano também odontológico. O plano odontológico ele custa R$ 35,00 por mês, R$ 5,00 por dependente, e também dentro da cobertura desse plano, sem custo adicional, tem vários itens de cobertura na parte odontológica. Vários itens, mas vários mesmos. E esses itens cobertos também não tem custo nenhum adicional. Então é R$ 35,00 o odontológico mensalmente e R$ 25,00 o ambulatorial. Tá, mas eu quero os dois planos. R$ 50,00 e não 60, que daria a soma dos dois individualmente. R$ 50,00 você tem os dois planos com toda a cobertura. Então este é o plano com preço muito módico, não tem nenhum igual na cidade, nenhum que ofereça cobertura completa em exames laboratoriais e em exames radiológicos. E para o seletista que não tem plano de saúde, o SIMP está oferecendo, né, a preço baixíssimo toda essa cobertura aí de serviços e procedimentos. Para o servidor estatutário, como o estatutário, ele já, mesmo sócio do SIMP, como ele já tem o FAM, o Fundo de Assistência Médica, nós não vamos oportunizar para o estatutário a adesão ao plano. Mas qual é a vantagem que o sócio do SIMP estatutário terá? O SIMP, né, vai pagar, ou seja, o SIMP pagará para o estatutário, sócio do SIMP, que ele tenha direito de fazer gratuitamente, os exames radiológicos e laboratoriais constantes nessa tabela que eu expliquei para vocês agora. Então, por exemplo, você é sócio do SIMP e estatutário. Você quer fazer um raio-x do tornozelo, por exemplo, mas você é estatutário e sócio do SIMP. O que você vai ter que fazer? Isso a partir da semana que vem. Você vai ter que consultar no Cruz de Prata, não tem como você trazer uma consulta de um outro médico de um outro local. Uma requisição de um exame de um outro local. Não. Você consultará lá no Cruz de Prata, você irá até o SIMP com essa solicitação desse exame, nós verificaremos se você é sócio ou se você irá associar-se, e aí do SIMP você sairá com uma autorização para ir até o Cruz de Prata fazer o exame radiológico ou laboratorial totalmente de graça. Então prova aí que o SIMP dá um grande passo na saúde do trabalhador, seja sócio, por sócio no caso, esses seus dependentes, mas essa preocupação nossa foi voltada mais para o seletista, que não tem nenhum plano de saúde. Então é o grande avanço aí que o SIMP dá nessa iniciativa. Eu vou ler aqui algumas mensagens. Deixa eu ver aqui. Vocês estavam de parabéns pela festa das crianças. Muito obrigado. Ao final 9831. Fique conosco que eu vou mostrar vídeos aí da festa do Dia das Crianças, viu? E o mesmo número nos manda: tem que pagar para ir a essa viagem? Tinha que pagar, mas um valor super módico. Era apenas R$ 45 para ir ao Uruguai, R$ 45
parcelados em 3 vezes sem juros, mas não tem mais como pagar, pois eu falei no início do programa, né? Esta viagem ela já está lotada, já estão lotados 3 ônibus, né? Lotou muito rápido, em 1 mês e meio ao Uruguai. Então não temos mais disponibilidade, mas tinha que pagar assim num valor módico de R$45 para ir ao Uruguai, para visitar praia, free shop, o Parque Fortes, ou seja, R$45 você não vai nem daqui até Porto Alegre, e ainda parcelado em 3 vezes, né, sem juros. Então, está aí a resposta, muito obrigado aí pela sua pergunta. Temos uma outra mensagem aqui da Suzele. Querido Tiago, parabéns pelas novas conquistas do Simp. Estou muito satisfeita com a diretoria atual. Vocês são o máximo. Beijos, Suzele. Suzele, minha querida, o máximo são vocês que propiciam para que a gente possa direcionar corretamente a aplicação dos recursos oriundos da contribuição sindical. É como eu falei, a contribuição sindical ela ajuda a fazer a estrutura política, logisticamente e politicamente, e possibilita que possamos desfrutar de momentos de lazer oferecendo aos sócios e seus dependentes. Claro, com uma gestão responsável, transparente e que possa tranquilamente prestar contas da aplicação desses recursos. Então a gente agradece pessoas como tu, que está sempre presente, não colaborando apenas financeiramente, mas mais importante, politicamente. Então, Suzele, um grande beijão aí para ti. Temos outra mensagem aqui. Oi, todos podem ser sócio? Final 6379. Todos os servidores da prefeitura do regime seletista e estatutários, qualquer um pode ser sócio do Simp. Só não pode se associar ao Simp aquelas pessoas que têm contrato administrativo, que são os contratos temporários, e cargos de confiança. Esses não podem se associar, porque o Estatuto do Simp, ele é claro, é somente para servidores da Prefeitura Municipal de Pelotas, independente se são do regime seletista ou estatutário. Sendo do regime seletista ou estatutário, qualquer um pode se associar ao Simp, como eu falei, apenas 1% do seu salário, além de ter vários convênios, este plano de saúde aí voltado para os seletistas e dependentes, atendimento médico, clínico e odontológico de graça na própria sede do Simp, assessoria jurídica também gratuita, não cobra nada, para encaminhar processos na área do funcionalismo, né, assuntos da vida do servidor público municipal, enfim. A gente convida as pessoas que quiserem obter mais informações, vá lá, nos visite, com certeza sempre terá um diretor para recebê-lo e com certeza melhor informar. E também visite aí a nossa página. Ok, pessoal? Então, pessoal, para a gente tocar o programa aí, que já estamos no horário bastante avançado, Birinha, vou para o Birinha aí pedir para nós para colocar o vídeo do debate do Simp com os candidatos a prefeito do segundo turno. Esse vídeo foi do debate na sexta-feira passada, no dia 19 de outubro. Salientamos que não tem imagens dos candidatos a prefeito, nem voz de nenhum deles. Então, Birinha, pode colocar para nós aí, por gentileza. Esse vídeo foi realizado no ginásio DC Eventos, porque o Pelotense já tinha compromisso. Então, olha o belíssimo cenário e palco que montamos dentro do ginásio do ginásio DC Eventos. Foi uma estrutura complexa de montar, em se tratando de ginásio. E aí as pessoas estavam recém chegando lá no início do debate, às 14h30, né? E depois vocês verão que as arquibancadas ficaram totalmente lotadas, né? Chegou um momento que parecia jogo de futebol, com torcidas para um candidato, torcidas para outro candidato. Todas as perguntas foram direcionadas para os servidores, assuntos de interesse dos servidores. Somente servidores puderam entrar. Esse é o nosso mediador aí, o professor doutor em ciência política da Universidade Federal de Pelotas, o professor Emerson Pazzi, né? Como vocês estão vendo aí nas arquibancadas, ó, totalmente repleto de servidores aí, tanto da administração direta e indireta. E esse é o momento do Jorge. Para quem há muito tempo não vinha o Jorge está em perfeito estado de saúde, compareceu aí, né, no debate, nos honrou com a sua presença e deixou muita gente feliz em vê-lo, que ele está se recuperando muito bem. Então, um abração ao Jorge aí, que deve estar nos assistindo, a sua esposa, a Nádia, e o Jorge ali, ó, na frente, participou até o fim aí do debate, e como vocês veem aí, com ampla participação da categoria, por 2 horas tivemos aí claramente as propostas dos 2 candidatos para a categoria dos municipários. Foi um debate aí com certeza bastante acalorado, né? Neste debate os candidatos
pessoalizaram mais, atacaram um ao outro no sentido de propostas, do que já fizeram, do que já não fizeram, ou seja, o servidor teve 2 momentos oportunizados pelo SIMP, que foi o primeiro e o segundo turnos, para justamente poder tirar as suas dúvidas referente à proposta de ambos. Então, parabenizamos a todos aqueles que se fizeram presentes. Foi uma estrutura muito difícil de montarmos, por se tratar de um ginásio, por não ter palco, por até não ter a estrutura como tomadas ali próximo para filmarmos, iluminarmos, mas a gente ofereceu aí uma estrutura com palco, com cenário, né, com filmagem e com segurança e também com o conforto necessário aí para a categoria dos municipários. Então, um belíssimo debate aí, agradecemos a presença de todos aqueles que se fizeram presentes, né, neste debate aí do segundo turno. Vamos ver aqui a outra mensagem. Vamos ver aqui. Quem já tem problema de mama pode fazer esse exame? Ela tem 40 anos. Só deixa eu confirmar aqui, por gentileza. Não, é só a partir de 45 anos. O exame ele é preventivo ao câncer de mama. E o público-alvo é a partir de 45 anos de idade. A mulher tem que ser estatutária ou dependente, mas é a partir de 45 anos. Então, não ingressa na campanha, no caso, por já ter o problema. Na verdade, é o perfil que não se adequa ao que a campanha propõe no sentido de limitador de idade, a quem deve abranger, ok? E tem uma outra aqui mensagem. Oi, o SIMP está de parabéns pelas novas conquistas. Carminha. Carminha, um grande beijão, um abraço para ti. Obrigado pela tua audiência. E o final, no 2831, que fez esses questionamentos, nos agradece. Nós que agradecemos aí o teu interesse, a tua participação aí conosco. Pessoal, eu estou tocando rápido o programa porque estamos aí a 13 minutos do término do programa, então nós estamos indo aí. Birinha, coloca para nós aí, já deixa na ponta da agulha aí o vídeo da festa do Dia da Criança, que o SIMP promoveu para os seus sócios e dependentes um dia depois do debate. A gente estava trabalhando incansavelmente em função do debate. O debate foi sexta, sábado de manhã cedo nós já estávamos lá no Sindicato da Alimentação arrumando tudo para a festa do Dia das Crianças. Uma festa aí que foi promovida pelo SIMP para o seu quadro de sócios e dependentes. Mais de 200 pessoas estiveram presentes nesta festa, onde nós distribuímos gratuitamente cachorro-quente, refrigerante, algodão doce, pipoca, presentes para as crianças, brinquedos como cama elástica, piscina de bolinhas, palhaço, música, enfim, tudo isso gratuitamente para os sócios dependentes. Então coloca para nós aí, Birinha, para visualizarmos o quão legal foi essa festa do Dia da Criança, no sábado, um dia após o nosso debate com os candidatos a prefeito, e foi realizado lá na sede do Sindicato da Alimentação, por ser um espaço maior, coberto, caso chovesse, né? Para as crianças não ficarem expostas aí ao vento, chuva. Então a criançada lá adorou a cama elástica, piscina de bolinhas, né? Os pais, avós, ou seja, os responsáveis, né, dessas crianças também adoraram a festa. Foi durante todinha a tarde lá de sábado. Todas as crianças ganharam brinquedos, presentes, todas elas ganharam. Tinha animação de palhaço e estavam distribuídas entre lá dentro do complexo de brinquedos e fora, como vocês estão vendo. Por quê? Porque a criançada também estava, a criançada e os adultos, né? Estavam aí com bastante vontade de comer e realmente estava muito delicioso o cachorro quente, o refrigerante, a pipoca, o algodão doce, né? Enfim, todo mundo pôde desfrutar de uma bela tarde de sábado e com certeza o SIMP sente muito orgulho da sua categoria, que foi lá, se fez presente, e a quem mais interessava que eram as crianças, né? Brincaram lá toda a tarde, estavam lá de pé descalço, suando lá de tanto brincar, né? E aí para abastecer elas com energia aí, bastante refrigerante, cachorro quente, pipoca, algodão doce, por isso que se formou até fila, né, nesses locais aí para poder comer e beber, e ao mesmo tempo a criançada lá interagindo também com os demais. Então, parabéns aí a todos que se fizeram presente nesta festa aí promovida pelo SIMP, alusiva aí à comemoração ao Dia da Criança. E agora eu vou entrar aqui em 2 temas, antes ainda do último vídeo, que dá tempo.
nesta quarta-feira, anteontem, o SIMP teve uma audiência com o promotor Jaime Chatkin, promotor, né, lá do Ministério Público Estadual, para tratar acerca da contratação do IGAN. O SIMP, há um bom tempo, havia denunciado para o promotor Jaime Chatkin a contratação, no nosso ponto de vista, irregular do IGAN, que foi o órgão contratado pela Prefeitura para elaborar nossos planos de carreira. Por quê? Com qual fundamentação? Primeiro que a Prefeitura gastou 330 mil reais para contratar um instituto, sem nenhuma necessidade, porque o plano de carreira foi construído por toda a categoria, tanto do magistério como do quadro geral dos servidores, foi protocolado em 2009 para o governo. Então o governo poderia discutir a partir do plano já existente, não precisava gastar 330 mil reais, sendo que foi um instituto que apresentou um plano de carreira ruim para a categoria, mas o ruim, claro, que a questão é política e não do instituto, ruim nos valores, ruim que não colocava os seletistas, ruim que os valores eram abaixo do mínimo nacional, ruim que o professor não ganhava nem o piso da educação, porque o piso que estava ali retirava o incentivo à titulação dos professores e por aí vai. Só que a própria Prefeitura e o IGAN, na época, fizeram um grupo de servidores técnicos do quadro efetivo para ajudar a elaborar com o IGAN essa proposta. E mais do que isso, a Prefeitura sequer fez uma licitação. Porque se a Prefeitura tivesse feito um processo licitatório para contratar uma empresa, que não precisava contratar, mas ela deveria abrir no mínimo um processo licitatório, e para aquela empresa que oferecesse o menor valor para executar tal serviço, essa deveria ganhar. Simplesmente a Prefeitura escolheu a empresa que ela quis pela bagatela de 330 mil reais, cujo valor poderia ser, sim, revertido em melhorias para aquelas propostas que vieram naquelas propostas de plano de carreira. Então nós fizemos essa denúncia para o promotor tinha nos solicitado há um tempo atrás que nós enviássemos cópia dos planos de carreira que haviam sido entregues, protocolados ao governo antes da contratação do IGAN, assim o fizemos, e ele convocou o Douglas, presidente do SIMP, para uma audiência para tratar sobre o assunto. Então o Douglas deixou mais claro para o promotor esses detalhes, a nossa indignação, a não necessidade de contratação desse instituto, a não necessidade deste valor dispensado, né? E também o promotor havia informado ao Douglas que ele já tinha ouvido a parte da Prefeitura, que seria o secretário de administração, aí, Júlio Carúcio. Então, com certeza, aí, com o passar dos dias, com certeza o promotor vai analisar toda a documentação que nós entregamos e esperamos aí que o promotor promova a denúncia à justiça, né, da irregularidade por parte da Prefeitura e a não necessidade. Então, isso ocorreu nesta quarta-feira. Também quero informá-los aqui que ontem o SIMP esteve presente lá na Câmara de Vereadores, pois os vereadores estão discutindo aí as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 do ano que vem. É o momento que a Câmara começa a estudar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então é o momento que começa a ser trabalhado incisos para serem acrescidos nos capítulos que vão compor a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o SIMP ontem presente lá com os vereadores, grande maioria dos servidores assinaram, né, e se comprometeram, né, e temos o documento aqui formal em mãos, com o protocolo aqui da Câmara de Vereadores, de fazer uma emenda, né, junto à LDO. Então a gente conseguiu colocar uma emenda aí, um inciso 5, que fala que as disposições relativas à adequação de despesas com pessoal leve em consideração o padrão nacional básico constitucional, ou seja, a gente está tentando pela LDO que a LDO aponte as disposições para que os salários, as despesas com o pessoal, sejam os salários padrões no mínimo do valor do salário mínimo nacional. E também conseguimos acrescentar o inciso 6º ao artigo 1º, que as disposições relativas a despesas com pessoal do magistério levem em consideração como salário padrão o piso nacional da educação. Pessoal, isso que a gente conseguiu garantir aqui através de emenda não quer dizer que vai se efetivar ano que vem. Isso vai compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é ela que vai nortear
a lei orçamentária anual, lá no final do ano, e aí quando essa lei orçamentária anual vier a ser aprovada, ela tem que ser cumprida no exercício do ano seguinte. Então nós já estamos correndo na frente, no sentido de conseguir já através da lei de diretrizes orçamentárias, que é o que vai apontar a elaboração do orçamento para o 2013, já estamos lá colocando na LDO que quando se for feito aqui o orçamento para o ano que vem, já se estude, já se leve em consideração na hora de verificar valores, disposições como elevar o salário padrão da categoria para o valor do mínimo nacional, para aqueles que ganham abaixo do mínimo, e para a carreira do magistério, que leve em consideração o salário padrão, o piso nacional da educação. Então é um bom passo inicial, conseguimos garantir isso na Câmara ontem, através de emenda, e com vários vereadores aí que nos apoiaram e assinaram junto conosco. Ok? Também quero aqui informar também que encaminhamos um pedido de informação à Secretaria de Administração, né, hoje, se o servidor quiser contratar um empréstimo consignado em folha de pagamento, o servidor hoje ele tem que ir lá na administração, a administração fornece a tua margem consignável, ou seja, diz quanto é que é 30% do teu salário, só que hoje a prefeitura restringe que o servidor só faça o empréstimo que ele desejar somente no Banco Banrisul, que é o atual detentor da folha de pagamento. Ou seja, se o servidor hoje quiser contratar um empréstimo consignado em folha de pagamento em qualquer outro banco, e tem vários outros bancos que têm porcentagem de juros bem menor que o do Banrisul, com mais limite, com uma maior quantidade de vezes, a prefeitura não está liberando. Então, se você chegar hoje lá na prefeitura, eu quero que vocês me deem uma autorização para empréstimo. Está ali, a prefeitura vai dizer 30% do teu salário bruto, quanto é que é. Esse deveria ser o papel da prefeitura. Apenas fornecer a margem consignável e você escolher qual banco desejar contratar o empréstimo. E aí nós questionamos qual era a linha da prefeitura e a administração nos informou, né, que só libera o empréstimo, a contratação do empréstimo consignado em folha, só através do banco que atualmente detém a folha de pagamento, que é o Banrisul. E o Simp não concorda com isso. O servidor tem que ter o direito de contratar um empréstimo aonde ele achar melhor. Se o banco A está oferecendo uma taxa de juros menor, com uma quantidade de vezes maior, o servidor tem que ter o direito de escolher onde ele quer. Então, frente a essa resposta da prefeitura, com certeza nós vamos encaminhar isso juridicamente, coletivamente, para sanarmos esse problema. Que isso não pode ocorrer da prefeitura obrigar o servidor, se quiser consignar um empréstimo em folha, tem que ser no banco detentor da folha de pagamento. Sendo hoje que os bancos trabalham com taxas de juros diferenciadas, com parcelas diferenciadas. Certo, pessoal? Então, nós vamos estar informando na sequência. Vou pedir para o Birinha botar esse último vídeo, que é de 1 minuto, Birinha, e dá tempo de terminar o programa, que o recém-eleito vereador, o professor e advogado Marcos Cunha, quis visitar o Simp. Então, logo ele foi eleito, o professor Marcos Cunha, advogado, foi eleito vereador, né, para tomar posse aí a partir de janeiro do ano que vem. A gente agradece muito a visita dele, porque nós não fizemos nenhum convite para nenhum vereador eleito ou reeleito, e por iniciativa dele, o que ocorre pela primeira vez na história ali do Simp, de alguém recém-eleito vereador, antes mesmo de tomar posse, querer já se apropriar da pauta dos municipários, de querer saber a plataforma dos municipários que foi entregue aos candidatos prefeito, de verificar as mazelas, de verificar as dificuldades, pois o mesmo quer subsidiar-se, quer ser um parceiro das pautas dos municipários, para tão logo ele assuma na Câmara, lá no Legislativo, ele já saiba e já trate previamente dos interesses da categoria. Que bom que todo legislador tivesse essa preocupação e fizesse isso. Tanto que o Marcos Cunha, recém-eleito, nem sequer tomou posse, né, que será diplomado a partir de janeiro. Mas a iniciativa dele ter ligado para nós, de perguntar se nós poderíamos recebê-lo, nós estamos abertos a receber qualquer legislador, como nós recebemos todos os candidatos a prefeito lá no primeiro turno, antes mesmo do debate. Então a gente agradece a presença aí do Marcos Cunha, agradece a presença também aí do Paulo Otávio, que estava assessorando, e o Simp, independentemente de siglas partidárias, sempre estivemos abertos a todos. E a maior prova é que o Simp
nenhum momento apoiou nenhuma candidatura a prefeito. Nenhum. Nós não nos posicionamos a favor de nenhum candidato a prefeito, porque o SIMP é dos municipários e não pertence a nenhum partido, ok? Pessoal, terminamos aqui o nosso programa. Quero parabenizar a todos os servidores públicos municipais que no dia 28 de outubro, domingo agora, dia das eleições, é o dia do funcionário público. Então, domingo, lá no Jornal Diário da Manhã e nas redes sociais do SIMP, estará estampada uma nota de exaltar o dia do servidor público. Nós não temos muito a comemorar pelos gestores que vêm vindo, então analise bem, vote consciente, pois o próximo gestor eleito será aí o nosso chefe nos próximos 4 anos, ok? Parabéns você, servidor público municipal. Um grande abraço e até sexta-feira que vem. Somos um bando